Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo é uma questão de escolha. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque tudo é uma questão de escolha. Escolhemos os nossos amigos, escolhemos por quais caminhos devemos caminhar, escolhemos onde devemos trabalhar, escolhemos onde devemos estudar. Tudo é uma escolha. E pense o seguinte, toda escolha, ela vai trazer consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. O que motivou eu estar aqui hoje para falar para vocês sobre escolhas, sobre decisões, é algo que aconteceu recentemente. Estou gravando esse vídeo em agosto de 2023 e aconteceu algo interessante, um domingo, dia 6 de agosto de 2023. Eu, minha esposa e filha estávamos andando, né, pelo bairro aqui, a gente estava em um determinado lugar. E aí nós passamos, era um domingo maravilhoso de sol, uma tarde muito gostosa, e era próximo do meio-dia. E aí passamos em frente a uma igreja. E nessa igreja estava todo mundo saindo dela, todo mundo muito bem arrumado, muito bem arrumado. Homens, terno, gravata, ali impecáveis com seus instrumentos, as mulheres ali bem vestidas, né, com vestidos longos assim, como se estivesse saindo de uma festa, mas assim, uma festa assim, de extrema elegância, digna, assim, eram vestimentas dignas de festa de casamento. E estão certíssimos, estão certíssimos. O ponto é que domingo de sol, tarde gostosa, início de tarde gostosa, meio-dia, eles estavam ali porque decidiram estar ali, escolheram esse estilo de vida, estar ali. Muito bem. Eu acho que o ponto é agora. A 400 metros dali, a gente continuou caminhando, né, 400 metros de lá, nós chegamos ali numa ponte que tem aqui perto. Embaixo dessa ponte tinha um pessoal ali, tinha ali homens adultos, adolescentes, e eles estavam se drogando. Veja bem, um domingo ensolarado, início de tarde muito gostoso, e eles estavam ali se drogando. E estavam ali porque decidiram estar ali. Eu não estou acusando ninguém. O motivo pelo qual os levou ali, só eles sabem. Só eles. Eu não estou aqui para acusar ninguém e dizer palavras ruins para esse pessoal que na verdade, precisa de ajuda. Eu acho que é por isso. Eu acho não, é por isso. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque da mesma forma com que os problemas, a situação levou cada um para a situação onde se encontravam, seja aqueles que estavam saindo da igreja, sejam esses, no final das contas, é tudo uma questão de decisão. Por mais que problemas tenham suprimido você, tenham oprimido, a saída nunca será essa, debaixo da ponte. Porque, como diz a palavra, um abismo chama outro abismo. Se você começa a querer fugir da situação de um problema bebendo, ora, um abismo chama outro abismo. Você vai começar a beber mais, porque você percebe que à medida que o efeito da bebida acaba, os problemas continuam existindo e aí, de repente, uma bebida já não está tão boa, você parte para outra e por aí vai. Outras pessoas
levam isso para o lado do cigarro, outros infelizmente para o lado da droga. Mas no fundo é uma questão de decisão, porque você escolhe como você quer chegar do outro lado da ponte. Ora, se existe um problema, existia um problema, uma decepção, algo que te trouxe dor, poxa, é triste sim, mas pera lá, eu estou sofrendo aqui e tal, mas eu vou seguir meu caminho, eu vou em frente, eu vou decidir passar por isso, dar reviravolta na minha vida e chegar lá de cabeça erguida. Passei pelo fogo e passei bem. O certo seria todo mundo ser assim. A questão é que nem todo mundo consegue isso. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí, para ajudar pessoas. Ajudar pessoas que estão nessa situação. Porque às vezes não basta muito. Basta uma palavra. Uma palavra para que os olhos delas sejam abertos e elas consigam enxergar a sua volta. Tratando desse assunto, tem um texto muito especial lá em Gênesis 21, 7. Eu vou contextualizar primeiramente que a história fala basicamente de Abraão, do seu filho Isaque, da sua esposa Sara, a sua serva, chamava Agar, era serva na verdade de Sara, e o seu filho Ismael. Se você não estiver lembrando bem, Abraão é o pai da fé. E Deus tinha prometido para ele que eles teriam um filho. E esse filho seria um filho muito abençoado, ele seria pai de nações. Só que Abraão já chegou a um certo ponto que a idade dele já estava muito avançada. E sua esposa era estéril. Então, tentando resolver as coisas da sua maneira, o que ele fez? Ele, com o consentimento da sua esposa, engravidou a serva, a escrava de Sara. Ele engravidou Agar. E Agar deu um filho a ele. Porque ele falou assim, olha, se minha esposa não pode dar um filho e Deus prometeu, então vai ser através de Agar. Mas estava errado, agiu errado. Agiu por sua própria vontade. Isso tiveram alguns problemas. E aí esse menino foi crescendo e Sara, que era esposa de Abraão, não via isso com bons olhos. Tinha ali uma rincha, uma competição entre Agar e Sara. Mas um dia, conforme a promessa do Senhor, mesmo idade avançada, Sara engravidou e deu um filho a Abraão, chamado Isaque. Gênesis 21, 7. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o filho de Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Ora, não tem jeito. Por mais que ele fosse filho de uma escrava, era o filho de Abraão. E filho é filho, não tem jeito. Você tem amor por ele, você tem respeito por ele. A esposa dele falou aquilo, ele tomou aquilo com maus pensamentos, porque estava falando de um filho seu. Mas olha o que Deus falou. Gênesis 21, 12. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Muito bem, Deus falou para ele, Abraão,
fazer aquilo que sua mulher falava, mas que não deveria se preocupar, porque Deus também tinha uma promessa para ele. Só que olha só como foi difícil essa parte, como deve ter sido difícil essa parte. Ainda assim, sabendo que Abraão acreditava, é o pai da fé. Então, se Deus falou, ele cumpriu. Cumpriu, eu imagino como seria o momento, mas ele cria que Deus faria o melhor na vida do filho dele, mesmo sendo filho de escravo. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quão difícil foi esse momento de colocar o seu filho, a mãe do seu filho, em cima de um cavalo que seja, e os dois saíram para o deserto, vagando pelo deserto, vagando sem rumo, desorientada, sem saber para onde ir. O que ela tinha ali é o que ele tinha dado somente. Vagando sem rumo. Esse é o ponto. Quantas pessoas têm vagado sem rumo? Quantas pessoas têm estado desorientadas? Quantas pessoas estão em meio a problemas que deixam elas sem saída, que é como se estivesse sem rumo? Estão no deserto, como aquelas pessoas embaixo da ponte estavam no deserto, sem rumo, desorientadas por decisões que foram tomadas, e trouxe consequências, porque toda decisão trará consequências, sendo ela boa, sendo consequências boas ou ruins, situações boas ou ruins, mas trará consequências. A questão é que essas pessoas, elas precisam de ajuda, assim como Agar também precisava. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Já não havia mais esperança. E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, em torno aí de 100, 150 metros. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali, perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos. Olha esta frase. Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. O ponto aqui é que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. Deus não fez aparecer uma fonte. A fonte estava ali com ela, estava perto dela. Deus apenas abriu os olhos dela. Olha que absurdo. Ela e o filho dela iriam morrer com uma fonte de água perto deles. E os olhos dele é como se estivessem fechados a ponto de não enxergar a fonte de água. Olha que absurdo. Tem gente morrendo, perdendo a vida, com fonte de água perto da casa delas, e elas não conseguem enxergar. E o que eu falo aqui para você hoje, se você está passando por um momento difícil, que Deus abra os seus olhos e você possa enxergar. Porque as situações que muitas pessoas têm passado porque não clamam e choram ao Senhor, porque para o Senhor abrir os olhos. Quantos problemas tantas e tantas pessoas têm vivido situações amargas, têm vivido situações humilhantes, só que não clamam ao Senhor.
Porque se Deus abrir os olhos, você vai ver que tem uma fonte de água perto de você. E a água que sai dali, daquela fonte, você não volta a ter sede. Eu não estou aqui para julgar o tipo de vida que você tem vivido. Você pode até falar assim, Leandro, eu não sou a pessoa que está ali saindo da igreja ao meio-dia e também não sou aqueles que estão embaixo da ponte. Ok, eu sei que você não é. Mas se você não é, a pergunta é, quem você tem sido? Eu não tô acusando você. Eu não estou te acusando. A pergunta é para refletir mesmo. Eu tenho sido a pessoa que tenho passado pelos meus problemas e passado tranquilamente e está tudo bem? E se estiver nessa situação, eu tenho ajudado outras pessoas? Mas se você está precisando de ajuda, eu estou aqui para isso. Não por mim mesmo, a glória nunca será minha, a glória sempre será de Deus. Eu sou apenas o instrumento. Eu sou apenas o canal para conseguir chegar até você. Assim como pessoas também um dia chegaram até mim, porque eu também precisei de ajuda em certos momentos. Todos nós precisamos. Estamos aqui um pelos outros. Olha, se você está nessa situação, clama ao Senhor. Fale com Ele. Ele abrirá os seus olhos e você verá que tem uma fonte de água viva perto de você. E se você beber dessa água, você não precisa mais de outra, porque essa é suficiente para a sua vida. E você sabe de pessoas que estão precisando de ajuda e passando por momentos difíceis? Manda essa palavra para ela, porque basta apenas uma palavra, para que tudo seja mudado. É por isso que nós estamos aqui, para mudar vidas, fazer pessoas que estão em momentos difíceis, cegas, porque não conseguem enxergar a verdade, possam enxergar. E de novo, eu não consigo te convencer de nada, é você que toma a decisão. E se você gostou, dê o seu like, lembre-se de compartilhar, porque basta uma palavra. Repito, eu não te convenço de nada. Eu só jogo a semente. Quem faz crescer é Deus. Até mais.